Primeiro bloco, nós vamos falar sobre saúde. A gente trouxe uma convidada super especial, que é a dermatologista Mara Liz. Ela é médica e dermatologista, ela atua em São Paulo, com especialidade em clínica, cirurgia, estética e laser. E é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutora? Obrigada pela presença. Boa noite, Simone. Boa noite aos seguidores. Parabéns pelo programa. Obrigada por ter aceito vir participar aqui com a gente. Muito obrigada. Lembrando aos internautas, pode mandar suas perguntas. No final do programa nós vamos sortear um kit muito especial, muito bacana mesmo. Então a doutora Mara já está aqui para responder suas perguntas. Vamos participar, viu? Bom, doutora, vamos lá. Algumas pessoas, elas sofrem com o surgimento de manchas na pele, principalmente no rosto, que é uma coisa geralmente comum, né, com esse sol quente de hoje em dia. Do que se trata? E existe um fototipo mais específico e propenso para isso? Bom, as alterações de pigmentação da Sim. pele, o aumento da pigmentação, que são as manchas que levam muitos pacientes à procura de um dermatologista e uma clínica especializada, são manchas que ocorrem por uma hiperpigmentação, um aumento acelerado na ativação dos melanócitos, que são as células que produzem a nossa melanina, que dão a cor da pele de cada pessoa. Entendi, que é o melasma. Na verdade, essa melanina, ela vai se depositar de algumas formas. Entendi. Nessa hiperpigmentação. O melasma é uma dessas formas. Ah, tá. É uma delas. Exatamente. Mas Tá. aí a gente pode citar também as sardas, que incomodam muitos pacientes. E até lesões de caráter malignos, que é o melanoma, que também merece o nosso relato. Sim. O melasma, especificamente, é uma hiperpigmentação que ocorre principalmente em mulheres. Uma parcela menor dos homens também pode ser acometida, uma faixa de 10% a 15%. E ela ocorre em faixa etárias variáveis, e o tipo de pele, em geral, são pacientes de pele mais fototipos mais elevados e até peles mais escuras. Mas qualquer paciente pode ser submetido ao aparecimento do melasma. São manchas que ocorrem em várias partes do corpo, principalmente no rosto. Quando ela ocorre em uma fase determinada da vida da mulher, ela até recebe um nome muitas vezes especial, que é cloasma, que é próprio da gestação. Né? Que é a famosa mancha da gestação. Gravidez. Às vezes muitos pacientes falam, mas eu tô com a mancha da gravidez. Não necessariamente é só pela gravidez. Só pela gravidez, tá. Mas esse pode ser sim um fator não só desencadeante, como agravante da mancha. Pode contribuir. Por conta da alteração dos hormônios. Né? E aproveitando a deixa, chegou uma pergunta do nosso internauta, que é a Ivete. Manchas de gravidez. Qual o tempo certo pós-parto para começar um tratamento? Ó, linkou o que a gente já estava falando, né? Exatamente. Ivete. Então, Ivete, na verdade, hoje nós contamos, né, com um arsenal de produtos que podem ser usados antes da gestação, durante a gestação e continuar pós-gestação. Cada mulher, dependendo da sua faixa etária, né, as mais novas, pacientes de pele mais madura, ou até também as gestantes, podem usar produtos com segurança e sem risco para o bebê, para prevenir e também para ajudar a melhorar o melasma também durante a gestação. Então ela pode usar. Pode usar. Não tem problema nenhum. Não todos os componentes, mas existem muitos produtos que podem hoje ser usados durante esse período especial da mulher, que é a gestação. Que é a gestação, que é muito importante, não? Claro, realmente é especial, né? Exatamente. E quais são os tratamentos ou ações preventivas que podemos buscar? Bom, se a gente puder citar um primeiro e grande preventivo contra o melasma, é o filtro solar. Total. Né? O filtro solar é a nossa maior arma contra o melasma. Sim. Porque o melasma hoje, ele tem como principal fator externo de desencadeamento as radiações UVs. A luz ultravioleta, ela não só precipita a ativação dos melanócitos, como também aumenta a produção da melanina, que vai depositar esse pigmento indesejado na pele. Claro que também a gente conta com um fator genético, uma carga hereditária do paciente para esse desenvolvimento.
né? Então, existe Sim. realmente um fator genético associado a essa fotoexposição inadequada, né? Em horários inadequados ou mesmo sem uma No fotoproteção. caso seria, a pessoa tem uma predisposição e, além disso, ela não usa o protetor solar, Exatamente. pode agravar a situação. Exatamente. Aí a gente, graças a Deus, também pode contar hoje com outros fatores que nos ajudam, que são os cosméticos, que tem componentes variáveis de concentração de vitaminas, como a vitamina C, como os ácidos também, como que tudo contribui para uma prevenção. Os clareadores. Os antioxidantes também são excelentes bloqueadores do melasma e também da maior produção da melanina. Então, nós temos um arsenal de produtos e quando o médico não consegue, porque no caso do melasma, né, a gente muitas vezes não consegue curar o paciente por se tratar de uma alteração genética, né, hereditária, a gente tem pelo menos a obrigação de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Com certeza, amenizar, né? E aí entra as maquiagens, os corretivos, que vêm não só tirar aquela figura estigmatizante, né? Aquela mancha que muitas vezes ela não é só uma mancha indesejável para o paciente, mas muitas vezes a gente escuta os pacientes relatarem o desconforto mesmo. Porque realmente isso é impactante. O melasma, ele é impactante, tanto para a qualidade de vida, quanto para o bem-estar do paciente. E a maquiagem faz uma barreira física também. Então, ela ajuda o lado psicológico, o lado estético e também é um protetor contra a piora do melasma. Uma parceria, acaba sendo uma parceria, com certeza. Né? Chegou uma outra pergunta da Ivete. A luz diretamente no rosto, internas, aquelas de escritório, o protetor solar pode ajudar na prevenção de manchas? Pode. O protetor solar ajuda na prevenção sempre. Sempre. Eu sempre brinco com os pacientes. Se você puder usar um único produto, que seja o filtro solar. Principalmente nesse nosso bate-papo, que é com relação às manchas, né? Então, ele é nosso principal preventivo e também a longo prazo melhora. Aqui, só para ela entender também um pouquinho mais, é claro que a radiação direta, né, do sol ou câmeras de bronzeamento artificial também são negativas nesse sentido, mas as luzes que a gente recebe de computador, essas luzes que promovem a iluminação dos ambientes também, de uma forma menor, prejudicam o melasma. Tá? Então, os fotoprotetores são, sim, um grande aliado na luta contra o melasma. Deve ser usado, então, na realidade. Deve ser usado sempre. Independente de ter sol ou não ter sol, porque precisa ver se os pacientes precisam criar um hábito do uso do filtro solar. E também para prevenir o envelhecimento, né? E as manchas e lesões cancerígenas também. Que é muito importante esse tema mesmo. Agora chegou uma outra pergunta da Ivete. O tratamento do colo deve ser feito como tratamento preventivo do rosto? Bom, o colo também faz parte do corpo humano, assim, e aliás a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E o colo também deve ser protegido, também deve ser cuidado, principalmente se você estiver usando roupas que não cubram essa região. Se a gente for pensar, assim, a roupa é uma forma de cobertura. Ela não protege completamente contra a absorção das radiações UV, mas é uma forma, pelo menos, mínima de proteção. Hoje em dia, nós temos, inclusive, já no mercado, roupas com fatores de proteção. Nossa! Isso é possível e recomendado. Por exemplo, para pessoas que fazem atividade física por um período muito longo, se expõem muito, os atletas, pessoas que fazem hipismo, ou mesmo crianças que os pais vivem tendo dificuldades de colocar, né, e repassar filtro solar, a gente sempre relembra essa possibilidade do uso das roupas. Então, toda a área que não estiver coberta ou que for ficar por um tempo mais prolongado em exposição solar, deve sim ser tratada e prevenida. O colo também merece filtro solar, assim como o dorso das mãos também. São locais que também envelhecem, também mancham e também de difícil tratamento. É verdade. Aparecem aquelas manchinhas que ficam às vezes na pele. As famosas sardas que a gente comentou, que também são formas de hiperpigmentação da pele por depósito de melanina. Olha só que interessante. Agora chegou uma pergunta da Érica. Tenho muitas manchas de acne e o que devo fazer para clareá-las?
Bom, aí a gente entra... as manchas de acne, elas são desencadeadas por uma inflamação da pele. Tá. Em geral, elas têm um componente, além da pigmentação acastanhada, um eritema de base pela própria proliferação dos vasos. Existem vários produtos no mercado que ela pode usar em casa e, acompanhado a isso, tratamentos clínicos. Tá. Né? Claro, sempre procurando um dermatologista que te oriente a melhor forma e que te faça uma melhor avaliação para saber se o produto melhor é um peeling, um laser. Hoje a gente tem vários aparelhos de luz, luz intensa pulsada, lasers que colaboram para esse tipo de tratamento também. Então tem solução. No caso, tem que procurar o dermatologista, ele vai avaliar o melhor tratamento para cada tipo de pele. Mas tem, viu? Agora chegou uma pergunta da Tânia Mara. O que é peeling trio? Ele ajuda no tratamento de melasma? Olha, na verdade, assim, às vezes aparecem nomes variados, né, na internet, né? Hoje a gente tem o Dr. Google, né, que acaba levantando vários temas. Peeling trio pode ser, é um nome que alguém colocou para associar. Assim como um peeling combinado, em geral, você tem dois tipos de peeling. Tá. O peeling mecânico, que pode até ser feito com cristal, com ponteira de diamante, que são os famosos peeling de cristal, peeling de diamante. Você tem também, na parte mecânica, o peeling a laser, que pode ser feito por N aparelhos, como o Fraxel, Pixel, CO2 fracionado. E você tem os peelings químicos, que podem ser peelings químicos simples, usando um único produto, ou podem ser combinados. Então, você pode fazer uma associação de ácidos, que são mais interessantes em geral, não só para tratamentos e prevenções de manchas em gerais, como as manchas de acne, melasma, sardas, como também para rejuvenescimento, fotoproteção. Então, na verdade, existem nomes... Exato. Isso é, na verdade, um nome específico que alguém deu como trio, né? Que possivelmente pode ser até uma associação de algo mecânico, como uma microdermoabrasão, em que você faz com peeling de cristal, depois se associa um Gessner e aí passa um ácido retinóico por cima. Ok. É uma associação de tratamentos. Associação de tratamento. Respondido, viu, Tânia? Agora uma pergunta da Ivete. Sempre que tomo sol, após descascar, a pele sempre surgem manchinhas, uma espécie de pintas bem claras. Pintas bem claras, no local onde saiu a pele, mesmo com o uso de muito protetor solar e sol nos horários certos, isso ocorre comigo. Como posso tratá-las? São perigosas? Comprida a pergunta. Bom, se houve uma perda da pele, né? Descascou, é porque alguma coisa ocorreu de errado. Isso já agredimos. Já agredimos a pele, né? Então, com certeza, não houve uma fotoproteção adequada. Tá. Talvez a pele é sensível demais para ter sido exposta por um período tão prolongado, ainda que seja o período adequado. Sim. Então, assim, essas manchas, elas podem ocorrer para mais ou para menos do que a cor da pele. Entendi. Né? E elas podem ser perigosas? Em geral, são manchas que, sempre que houver uma exposição solar e houver uma dúvida, precisa ser procurado um dermatologista para que seja avaliada. Mas, na maior parte das vezes, elas são essas famosas manchas tipo sardas, né? Que não são malignas, porém, esteticamente podem causar um transtorno para o paciente. Sem dúvida. Agora veio uma pergunta da Evelyn. Para quem usa anticoncepcionais, existe um tipo de hormônio que seja menos agressivo às manchas? Olha, os anticoncepcionais, o melasma, por exemplo, né, que é uma mancha que tem dois fatores principais, além do caráter genético de desencadeamento ou de piora, né, que são os raios UVs, né, a luz solar ou até outras radiações, como a infravermelha também, em menor quantidade. Como eles são também, as células, os melanócitos que produzem a nossa melanina também são células sensíveis aos hormônios. Né? Então, tanto o estrógeno quanto a progesterona, claro que quanto maior a concentração da pílula ou do período em que você está fazendo uma reposição hormonal, você tem uma chance maior de desencadear. Mas qualquer concentração mínima pode desencadear a mancha. Sempre
obviamente, você discutir isso com o seu dermatologista e o seu ginecologista, um método mais adequado se você tiver tendência a ter melasma, né? Porque como é uma história familiar, se você já tem um histórico com a mãe, com as irmãs... É bom buscar esse histórico também que contribui, então, né? já procurar um dermatologista e também um ginecologista para adequar um anticoncepcional melhor ou outro método anticonceptivo, que hoje temos outros vários no mercado, para minimizar essas chances. Entendi. Quanto maior a carga hormonal, maior a tendência à mancha. Então, os anticoncepcionais de baixa dosagem têm uma tendência menor. Mas isso não é uma regra, porque a sensibilidade é individual de cada um. Vai depender de cada pessoa. Exatamente. Né? Entendi. Agora vem uma pergunta da Marlene. Tenho 57 anos e muitas manchas nas mãos. O laser usado muitos no consultórios ajuda a amenizar as manchas realmente? Essas manchas de mãos, realmente você consegue, com tratamento em casa, só suavizar. Elas nunca acabam completamente. Aí você tem que mesmo lançar mão de procedimentos em clínica para fazer essa reversão. Com laser. Aí a gente tem N aparelhos no mercado, cada um com a sua especialidade. Mas eu gosto bastante do Ruby Laser, né? Que é um laser muito específico para essas manchas e com resultado muito satisfatório e minimamente invasivo e com efeitos colaterais mínimos. Esse que você falou é o que? Um laser? É um laser que faz não só essas manchas de mão, como outros tipos de mancha, e também retira tatuagem. Ah, é o mesmo aparelho, usados de forma diferente, com ponteiras e energias diferentes. Entendi. Mas essas manchas, sim, são manchas mais difíceis e que vale sempre ressaltar. Elas precisam também de fotoproteção. Uma vez retiradas e uma nova exposição inadequada, elas vão voltar. Então não adianta, o protetor solar ainda continua sendo um super aliado, né? Tem que estar sempre ali na bolsa e realmente ser usado, né? E repassado. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Tem mais perguntas, mas nosso tempo já encerrou. Também é muito amplo, dá para falar bastante sobre isso também, né? Realmente manchas, né? A gente ia focar o melasma, acabamos falando de outros tipos. Realmente são, assim, uma preocupação não só das mulheres, mas hoje também dos homens, né? Que também estão muito vaidosos. Com certeza. E é realmente um tema muito interessante e que a gente poderia passar a noite aqui falando sobre ele. Com certeza. Muito obrigada pela presença. Primeira vez com a gente aqui no programa Beleza em Foco. Gostaria de deixar algum site, algum contato, um e-mail? Bom, eu queria agradecer aos seus seguidores, a toda a sua produção e se alguém ainda tiver alguma dúvida ou ficou com alguma questão aí pra gente responder, vou deixar meu e-mail, que é o aveiromara@hotmail.com e me disponho a estar respondendo essas perguntas. Tá ótimo, muito obrigada mesmo. Obrigada. E você não saia daí, porque já a gente volta e no próximo bloco nós vamos falar sobre maquiagem. Como disfarçar as manchas, né? Aquelas manchas indesejáveis que a gente acabou de falar que a mulherada não gosta, né? Até mesmo os homens. Então fique aí que a gente volta rapidinho.